bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte que conectam mentes e corações. No Livrosofia de hoje, nós temos um convidado especial e o nosso livro de hoje é um livro digital. Eu não estou com ele aqui na mão para falar para vocês, mas ele está disponível à venda, né, em todas as lojas virtuais, e é um livro que fala que o futuro é das chiques. Mas se você está pensando que eu vou bancar a Glória Calil aqui e falar de moda, de estilo, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. E para isso eu vou chamar o coordenador dessa obra, que também é presidente do Instituto IbraChics, André Gomide. Bem-vindo ao Livrosofia. Muito obrigado, Flávia. É um prazer enorme estar aqui no seu podcast, né? O Livrosofia, que eu já acompanhei alguns episódios, achei muito legal essa ideia, porque afinal de contas, num mundo em que tudo agora é inteligência artificial, tudo está indo para um rumo que a gente não sabe, ter um podcast onde você traz livros, né? Onde você estimula a leitura e faz disso um bate-papo ampliado, é um negócio fantástico, uma ideia fantástica. Então, assim, eu achei muito legal e fiquei muito honrado. Eu assistia lá, né? Eu acompanhava lá o Livrosofia e falava, será que um dia eu vou ser convidado para falar nesse podcast? E aqui estou eu hoje. Foi, claro que foi. Eu aproveitei, o André não é daqui de Vitória, aproveitei que ele estaria aqui, né? Ele está morando em Brasília agora, né, André? E o André, além de presidente do IbraChics, além de conselheiro, né, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, chiquérrimo, André, ele também é um daqueles caras, daquelas pessoas que tem a chamada inteligência multifacetada, faz 1000 coisas, dentre elas é músico, compositor, né? É também produtor musical, escritor, é um cara percussionista, se vira nos 30, né, André? A gente tem que misturar, fazer de tudo. Fazer de tudo um pouco, dar vazão, né, ao lado esquerdo, ao lado direito do cérebro, tem que usar tudo, né? Tudo. Usar tudo que tem enfim, ao nosso dispor, né? E mais um pouco, se puder. Então, André, eu queria que você começasse, antes da gente entrar no livro propriamente dito, né, que fala que o futuro da humanidade está nas cidades, né, humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, que tem o prefácio do Cristóvão Buarque, que foi feito em parceria com grandes nomes da ciência e tecnologia do país. Eu tive a honra de ter um artigozinho lá falando sobre cidades inteligentes e compliance, mas o livro é muito bom, é uma coletânea de grandes artigos sobre esse tema. Mas antes da gente falar sobre esse livro maravilhoso, fala um pouquinho sobre a sua carreira musical, já que você agora acabou de lançar o seu disco, né, nas plataformas, um disco que é mais de samba, não é isso? Eu comecei a ouvi algumas músicas já. Conta aí pra gente sobre essa sua experiência como músico. Então, eu venho de uma família de músicos, né? Minha mãe, pianista clássica, minha mãe foi pianista do Teatro Nacional em Brasília, tocou já com grandes orquestras. Eu tenho tios, por exemplo, Cisão Machado, que na verdade é primo da minha mãe. Cisão Machado é um contrabaixista que já gravou com Madonna, já gravou com Michael Jackson, né? Gravou com muita gente famosa pelo mundo. Eu tenho uma tia também, irmã da minha mãe, Eva Gomide, que é uma grande pianista de jazz, também gravou lá nos Estados Unidos com o Dom Salvador, que é um dos grandes produtores musicais aí do mundo, né? E eu, com 6 anos de idade, eu ganhei a minha primeira bateria. Um tio meu chamado Vadim Arski. Ele apareceu lá em casa com uma bateria, porque eu ficava batucando num cinzeiro, né, que tinha, minha mãe tocando e eu batucando no cinzeiro. Aí esse meu tio falou, vou dar uma bateria para esse menino. Aí deu uma bateria. Sua mãe gostou desse presente, André? Gostou. O cinzeiro é interessante, porque era um cinzeiro redondo, assim, né, de aço e tal, e ele era todo cheio de buraco, porque eu ficava batucando, né? E os vizinhos, gostaram? Você criança com uma bateria? Eu já não lembro, não sabe. Né? Não deve ter gostado, não. Mas, enfim, aí eu tive aula com o professor Rodolfo, que agora eu me esqueci o nome dele, mas que era da Orquestra Sinfônica Brasileira. Logo depois eu entrei na Escola de Música de Brasília e fui estudar percussão com o Ney Rosauro, que é um dos grandes percussionistas brasileiros, hoje também toca aí no mundo todo, tem grandes discos gravados, né? E a percussão, então, foi assim, o meu instrumento de estudo, né? O instrumento base e tal.
Mas depois, na escola, ali pelos 15, 16 anos de idade, né, o gostoso era ficar tocando violão, porque não tinha como levar instrumento de percussão para a escola, né? Então eu levava violão, aí comecei a aprender violão e aí foi quando eu comecei a compor também. Tive lá em Brasília bandas, a gente gravou, na época eram aquelas fitas de rolo, né? A gente gravava no estúdio, ficava aquelas fitas de rolo. E 2 músicas minhas tocaram nas rádios lá em Brasília, né? A gente dava entrevista, participava de programas que na época era da Carranquinha, que é como se fosse o programa da Xuxa lá de Brasília, né? Tocando. Então, assim, participamos de grandes festivais. Então, eu sempre tive muito presente na música lá de Brasília. Eu participei de todo aquele movimento da década de 80, lá né, do Legião Urbana, Capital Inicial, né? Tocamos lá em Brasília num lugar chamado, perdão, lá no Congresso Nacional, num show chamado Rock Brasília Explode Brasil, que também foi lançado um disco e tal. E foi também nessa época que eu comecei com essa história de produção, porque eu montei uma produtora lá em Brasília e a gente foi contratado pela ONU para produzir um projeto chamado Omami, que foi uma ideia do Sting e do Gilberto Gil, que era a abertura artística da Eco 92. Então isso foi lá no 1991, né? Então reuniram os 110 artistas do mundo todo lá em Brasília e a gente produziu aquele negócio. Foi um negócio assim... Imagina, você olha, é super jovem, né? Vale um episódio de podcast só pra gente falar sobre essa experiência, assim, de tudo que aconteceu, né? A gente muito jovem, então foi um negócio muito legal, foi uma experiência muito legal. Então, tudo isso, né, eu sempre fiz muitas composições e tal. Depois, quando morei em Vitória, acabei compondo uma música chamada Alma Gêmea, que fala de Vitória, tá no disco, né? Não é um samba. E, aliás, o disco não é só samba, ele é uma mescla, né? São 11 músicas, eu acho que são 6 sambas e 5 músicas mais pops, assim, né? Ouve tudo que você vai gostar. Tá, e eu gostei demais daquela música que você fez agora, enfim, com feições ecológicas, né? Uma música lindíssima, que podia até ser tema de uma nova, enfim, Conferência Mundial do Clima. Porque tem que mudar? Tem que mudar. Ficou legal. Que música linda. Você sabe que música é uma coisa muito interessante, assim, porque as pessoas, cada um tem um jeito de sentir a música, de gostar de música, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, porque eu sempre fiz música assim, com muita paixão, querendo mostrar para as pessoas, né, olha a música que eu fiz, e querendo que aquilo tocasse as pessoas. E não só as músicas que eu faço, músicas que eu escuto e gosto, também eu escuto aquela música que mexe comigo, eu quero mostrar para todo mundo. Mas eu comecei a perceber com o tempo que assim, caramba, aquela música mexe comigo, eu mando pra pessoa, fico esperando a pessoa falar, pô, que legal, adorei a música, e a pessoa, pô, não gostei da música, aquilo, mesmo não sendo minha música, aquilo me ofendia, né? Eu falava, putz, grila, eu mandei uma música, tal, a pessoa não gostou. Então eu fui aprendendo também que a música, ela toca cada um de um jeito. Então tá sendo muito interessante, porque o disco foi lançado, né, e tá espalhando aí, eu tô tendo muito retorno dele. E assim, muita gente gosta do Tem que Mudar, tem muita gente que tá, eu acho que até foi a que teve mais até agora impacto, a Luanza e Larissa, né, que é outra música lá, outro samba, também muita gente tá dando retorno. Então assim, cada um gosta de um jeito, tem gente que não gostou do disco, tem gente que fala, não gostei, não gosto de samba, então tudo bem, né, tudo bem. Hoje tá tranquilo, tudo, quer dizer, tem gosto pra tudo, cada um com o seu. Então esse arcabouço aí de tudo que me fez essa história minha na música, e que até hoje eu tô... Mas essa especificamente, essa Tem que Mudar, eu já vou te dar o feedback que ela fez muito sucesso nos meus grupos, né, de OAB ambiental, advogados ambientais, a turma do ambiental amou essa música, legal, já vai transformar em lema, né, realmente a letra é muito bonita, muito profunda. Mas André, então vamos falar do termo chiques, né, que a gente começou em Vitória com a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas na época. E depois, e aí já era um avanço em relação ao movimento das Smart Cities que vinha no mundo. E eu lembro que você era um crítico dessa ideia de somente pensar na cidade tecnológica e esquecer do aspecto humano, né? Você era o nosso Jangel aqui no país, né? Enquanto Jangel, gente, é um grande arquiteto urbanista que escreveu uma obra que é referência no direito urbanístico, no urbanismo mundial, que é Cidades para Pessoas. E o André trouxe, né, essa ideia de pensar
pensar a aplicação da tecnologia, mas também considerando a perspectiva humana. E aí depois isso foi ampliado para incluiu-se, né, o criativas, o sustentável. Então, como é que foi essa transição, né? E você sempre como primeiro presidente da rede, depois presidente do IBRAXIX, por que você resolveu mexer com isso e como passou por essas transições de mudança aí das nomenclaturas e da ampliação do objeto? Essa história é muito interessante, você participou dela, né, Flávia? Isso. Porque assim, eu fui convidado pelo prefeito Luciano Rezende, aqui em Vitória, para assumir a presidência da CDV, Companhia de Desenvolvimento de Vitória. Quando eu cheguei lá, né, o que faz a CDV? Bom, ela cuida de desenvolvimento econômico e de ciência, tecnologia e inovação. E num primeiro momento eu falei, poxa, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas logo eu entendi que tinha tudo a ver e por isso estava junto ali, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico, né? Porque a tecnologia, ela vinha avançando de forma muito acelerada no mundo, né? E hoje você não tem como falar em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, sem passar pela tecnologia. Mas eu também percebi que a tecnologia, ela estava assim, olha, mas tudo bem, mas nós estamos falando de tecnologia, um monte de tecnologia sendo implementada, e como é que as pessoas lidam com isso, né? Se tecnologias muito simples, como por exemplo um caixa eletrônico de um banco, né? As pessoas têm muita dificuldade de utilizar. Basta você ir num banco, você vê que tem muita gente ali que sofre, pessoas mais simples, pessoas mais idosas. Então, assim, como essa quantidade de tecnologia, as pessoas vão lidar com isso, né? Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem é que está, né? O que está por trás disso? Então a gente começou a estudar, raciocinar, né? Você participou de muitas conversas com a gente, você, não sei se você ainda está lá, mas você estava na procuradoria da prefeitura. Estarei até os 62 anos, se não aumentar a idade da aposentadoria. Então você ainda tem muito chão pela frente. Muito chão pela frente. Mas você estava na procuradoria e você logo sacou a importância daquilo, né? Então você também lá pelo lado da procuradoria ajudou muito a gente nisso, né? Foi muito legal aquela experiência. E aí a gente... eu me lembro que tinha uma história de que tinha uma como é que era o nome? Era Conselho Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual a CDV representava a cidade de Vitória. E logo que eu entrei, os caras falaram, pô, vai ter eleição nesse negócio, vamos articular para você ser o presidente. Eu falei, pô, mas eu acabei de chegar. Fizemos a articulação e eu acabei me tornando presidente desse conselho, né? E logo que eu virei presidente, eu comecei a ter relacionamento com o pessoal da União Europeia. Professor Álvaro de Oliveira, português, falecido, infelizmente. Ele veio ao Brasil, a gente acabou conversando, ele falou, olha André, esse negócio de cidade inteligente está pegando no mundo e tal, só que principalmente em Portugal, mas na Europa toda, a gente já está tratando das cidades inteligentes e humanas. Eu falei, pô, esse negócio eu gostei, porque é justamente o que eu estou discutindo aqui, né? Então a gente logo transformou esse conselho na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. E assim, isso foi lá em 2013, a gente começou a trabalhar. Eu lembro que eu até ajudei a redigir o estatuto, né? Foi bem legal. Isso, foi bem legal. Quando chegou em 2017, isso foi dentro da Frente Nacional de Prefeitos. Quando chegou em 2017, né, a gente estava tão grande, né, tinha tanta gente filiada, estava movimentando tanta coisa, que a Frente Nacional de Prefeitos falou, ó, é hora de vocês caminharem sozinhos. Então foi quando a gente criou um instituto, lá em 2017, o Instituto Brasileiro das Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. E muito mais do que um nome, tem todo um conceito por trás disso. O humanas, né, já coloquei aqui, a questão das pessoas, o inteligente, essa parte toda das tecnologias, de olhar as dimensões todas da cidade, da parte de infraestrutura tecnológica. A questão da sustentabilidade, que era uma questão que já vinha também ficando muito forte, né, a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da ONU e tudo. E a economia criativa, né? Eu acabei conhecendo a Ana Carla Fonseca, Cainha, que é uma sumidade nessa área de economia criativa, né, reconhecida no mundo todo. Eu fui fazer uma palestra lá no Museu do Amanhã, e ela foi também. E eu brinco com ela, porque foi muito legal, porque eu falei primeiro que ela, né? E depois ela ficou, na fala dela, tava, como disse o André Govidio? Como disse o André Govidio? Até hoje eu brinco, a Fonseca Cainha, né, super famosa e tal, acabou
se apoiando ali na minha fala. E isso deu uma conexão muito legal entre a gente. Então, hoje ela faz parte do Instituto, né? Uma das grandes amigas que eu tenho. E ela me ensinou isso, quer dizer, essa coisa da cidade inteligente, as grandes empresas de tecnologia, elas estão criando modelinhos de cidade inteligente e querendo replicar, porque, claro, é fácil para elas, né? Você cria um modelinho, vira uma commodity e você sai replicando, né? Ganhando dinheiro com esse negócio. Mas cada cidade tem as suas particularidades, cada cidade tem suas, a gente usa uma palavra sempre difícil, né, bonita, tal, idiosincrasias. Cada cidade tem suas especificidades, cada população ali tem o seu sonho, né? Então não dá pra gente comparar, vamos pegar 2 cidades aqui no Espírito Santo, não dá para você comparar Guarapari, que é uma cidade de praia, uma cidade que tem turística ali, que recebe no verão gente, muita gente de Minas Gerais e tal, querer comparar com Santa Maria de Jetibá, que é uma cidade descendente dos pomeranos, né? A cidade que está lá nas montanhas, a cidade mais fria. São realidades completamente diferentes, sonhos diferentes, desejos diferentes. Então, não dá para você dizer que você vai fazer uma cidade inteligente, né, com um modelinho pronto que você sai replicando para tudo que é canto. Tem que ser feito em cada lugar, e aí entra a economia criativa, você ir lá, entender como é que funciona aquela sociedade, quais são, né, como é que é o artesanato daquela cidade, como é que é a cultura daquela cidade, qual é o tipo de música que é produzida ali, qual é o tipo de turismo que é feito ali, enfim. Como quais que as são pessoas... as manifestações culturais daquele povo, quais né? as manifestações culturais, como é que cada um gosta de receber o turista, por exemplo, né? Tem cidade que não gosta. Não, nós não queremos turismo aqui. Legal. Vitória, por exemplo, por incrível que pareça, Vitória é uma cidade que não gosta de turista, né? Quando você chega no verão, você chega os grandes carnaval, os grandes eventos que você tem no país, né? Os restaurantes fecham mais cedo, os hotéis não têm aquele atendimento especial para a época do turismo. Então, assim, é uma cidade que não gosta do turismo, né? Embora queira se vender como uma cidade turística e tal, e é uma cidade linda, mas tem esses defeitos, né? Que precisam ser tratados e trabalhados. É verdade. E olha só, além da questão da nomenclatura, a rede também tem uma metodologia e tem alguns princípios. Você apresenta, por exemplo, a teoria das 5 camadas no livro, né? E as 7 dimensões das chiques. Explica um pouquinho como é que é isso, para a gente entender como é que talvez se traga não um modelo redondo, quadrado, como essas empresas produzem, mas como se parte numa cidade, qual é o ponto de partida de uma cidade para se transformar numa cidade chique, né? E, enfim, e as vantagens disso. Então, essa teoria das 5 camadas e as 7 dimensões, eu queria que você contasse aí para os nossos ouvintes. Primeiro, quando a gente fala em olhar todas as dimensões da cidade, né, é justamente você olhar a parte da economia, você olhar a parte da mobilidade. E aí tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar, porque quando a gente fala em mobilidade, todo mundo pensa em transporte coletivo, bicicleta, e não é só isso. Mobilidade envolve calçadas, por exemplo, né? Envolve acessibilidade. A gente tem um plano que chama Plano de DEI, que é de diversidade, equidade e inclusão. Quem faz é a Letícia Depes, que hoje é funcionária do governo do Estado do Espírito Santo, mas está fazendo sucesso aí na Europa. Inclusive, ela está na Europa hoje, né, representando o nosso instituto lá. Ficou lá quase 30 dias, está de férias e ficou 30 dias lá apresentando esses trabalhos de DEI, está sendo elogiadíssimo. Então, assim, a gente tem esse trabalho, né, que a Letícia faz para levar diversidade, equidade e inclusão para as cidades, né? Então você pega, por exemplo, uma calçada. Se você anda em qualquer cidade, né, no Brasil, você está andando na calçada, de repente tem um poste no meio da calçada, aí você tem que desviar, você tem que ir para a rua, né? Ou você tem um buraco, as mães andando com carrinho, com bebê, tem um buraco, tem que ir para a rua. Um cadeirante está andando na sua cadeira de roda, chega ali e fica com problema. Um cego não consegue saber, tudo é complicado, é difícil. Então, assim, quando a gente fala de mobilidade, a gente envolve também essa questão. Então, é mobilidade, é questão da economia, é questão do meio ambiente, né? O meio ambiente inteligente, a qualidade de vida inteligente, né? O desenvolvimento das pessoas inteligentes, pessoas com letramento digital, né? Então são essas dimensões, a dimensão de governança, gestão da prefeitura, né? A gestão hoje no Brasil, isso acontece também no setor privado,
mas no setor público a gente vê isso de maneira muito intensa, né? É feito por ilhas de gestão. Então, assim, vamos pegar como exemplo, já que nós estamos aqui em Vitória, eu vou usar o exemplo de Vitória. Pega a Prefeitura de Vitória, né? Cada secretaria é uma ilha de gestão. Então, assim, Secretaria de Saúde, excelente secretaria, excelente secretário, time de primeira qualidade, sistemas maravilhosos e tal, mas se você vai lá na Secretaria de Saúde e pergunta assim, como é a educação de Vitória? Ah, eu não sei dizer, você tem que ir lá na Secretaria de Educação perguntar. Aí você vai lá na Secretaria de Educação, excelente secretário, time de altíssima qualidade, primeiro lugar no Brasil, professores maravilhosos, tecnologia excelente, sistemas excelentes. O que está acontecendo na saúde? Ah, não sei, você tem que ir lá na saúde perguntar. Então, assim, são ilhas de gestão e uma cidade, um povo não se forma de ilhas de gestão. Ainda mais no momento em que a gente vive na era dos problemas complexos, né, que são multidisciplinares. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou tentando articular a retomada da Bienal do Livro de Vitória, que a gente chegou a realizar até, se eu não me engano, 2015 e depois parou. E aí a Bienal é o evento que envolve mais de uma secretaria, no mínimo Educação e Cultura. E aí, então, existe essa dificuldade mesmo. Eu tenho que ir na educação, eu tenho que ir na cultura. É muito difícil você conseguir formar, né, comitês interdisciplinares para resolver umas coisas. Na procuradoria, como procuradora, eu às vezes dou parecer, não é preciso que seja feita uma reunião interdisciplinar, porque muitos problemas. Você vai tratar, por exemplo, da questão do esgoto, que é uma questão que está muito em pauta hoje, né? O Brasil inteiro, inclusive na nossa cidade. Esgoto não é só meio ambiente que cuida, né? Tem a Secretaria de Serviços, tem a questão das obras, tem uma série. Então, assim, nós modelamos os nossos governos com base no sistema cartesiano, né? Fragmentado, segmentado. Mas hoje os problemas são complexos, eles demandam, né, comitês interdisciplinares e essa união de esforços, e isso é um desafio para quem trabalha na administração pública. É um desafio, sim, não é só para quem trabalha... Bom, é um desafio para quem está na administração pública e tem uma consequência nefasta para a sociedade. Porque o que a gente vê é que, assim, os resultados apresentados pelas prefeituras, pelos governos estaduais, pelo governo federal, são pífios, embora os políticos adorem, né, fazer foto, fazer imagem, filme. É impressionante, todo dia tem um político lançando uma maquete, lançando um projeto. Aqui estamos lançando uma ponte que vai não sei o quê, todo mundo aplaude e tal, e daqui a 2 anos o cara vai embora e essa ponte nunca vem e fica por isso mesmo, né? Então, assim, isso precisa mudar, isso tem que mudar no Brasil. É um modelo muito, muito complexo. Mas eu não vim aqui para falar de gestão pública, que cabe é o que eu falei, cabe um outro podcast para a gente falar aqui. Tem bastante coisa para falar aqui. Falar porque, mal assim, dos governos. Né? Não é falar mal, gente, isso é ajudar, sabe, é alertar, a gente precisa alertar, escuta. Inclusive, o meu artigo nesse livro fala sobre isso, né? Fala sobre governança pública. Então, a gente realmente precisa adotar o modelo da governança privada em alguns aspectos, né, na governança pública, inclusive a questão da accountability, né, da transparência, uma série de coisas. Mas a gente vai falar de cidades. E aí vamos voltar para cidades inteligentes? Cidades inteligentes é isso. Tem que trabalhar governança, tem que trabalhar gestão, essas dimensões todas que eu falei. E quando você fala das camadas, né, das 7 camadas, das 5 camadas, é você também não olhar só, vamos sair colocando sensores nos postes, vamos botar a iluminação inteligente, vamos botar aqui um sistema, sensor, câmera de vídeo monitoramento. Não, é olhar o seguinte, como é que está o subsolo da cidade? Primeira camada. Né? Subsolo das cidades, ninguém tem plano diretor do subsolo, ninguém sabe o que tem no subsolo das cidades, né? A ponto de, por exemplo, eu fiquei sabendo que na praia de Camburi foi feito lá aquele calçadão lindo, maravilhoso e tal, foram para a empresa lá, onde é que tem, estourou um cano lá, a empresa que fez não sabia onde é que estava lá a caixa para acertar o negócio, quer dizer, não tem plano diretor do subsolo. Né? Então, e aí, com isso, a gente não tem gestão das nossas águas também. Não tem gestão das águas, não tem gestão de nada do subsolo. Segunda camada, o solo. A gente precisa pensar as questões urbanísticas, a questão da mobilidade, sabe, uma cidade boa para viver. A questão das águas, eu volto a falar, porque haja vista Porto Alegre, né, e as cidades do sul, quer dizer, as pessoas muitas vezes não contemplam no plano diretor a questão das águas. E aí, cidades que têm mar e rio, elas
Vão precisar, vão ter os períodos de enchente e isso não é contemplado e acontecem as catástrofes E no ambientais caso, que a lá, gente no tem caso lá do visto, Rio né? Grande do Sul, é um bom exemplo, você colocou um bom exemplo, porque assim, lá no norte do sul, do Rio Grande do Sul, privatizaram um parque lá, um parque natural gigantesco, tal, desmataram tudo, não sei o que, para fazer um parque lá, privatizaram uma área, não sei o que, lindo pro turismo. Ora, a hora que você aí chove, aqui, você tem aquela mata toda lá com papel de reter água, você acabou com a mata, a água vem embora. É. Né? Então, assim, aí não tem plano diretor de subsolo, quer dizer, é tudo uma bagunça, é tudo improvisado. A gente precisa parar de improvisar no Brasil. Né? Deixa para improvisar na música, né? Que Eu não ali é para sei, fazer André, arte. eu confesso que eu tenho minhas dúvidas sobre se é uma questão improvisada ou se é uma questão pensada ou simplesmente à luz da irresponsabilidade mesmo, né? É o pensamento imediato, assim, vamos, isso vai ser gerar lucro, isso vai gerar receita direta para o poder público, mas também indireta para os né, para os bolsos dos gestores, enfim, campanha e tudo mais, a gente sabe esse processo da macrocorrupção que a gente tem. Então, muitas vezes, há consciência dos problemas que podem ser causados, existem laudos técnicos, existem estudos apontando, e esses estudos são intencionalmente ignorados, né, varridos para debaixo do tapete, e se assume aí uma irresponsabilidade, né, um risco, como aconteceu já em casos das grandes mineradoras, né, a gente teve aí muitos desastres em que você já tinha conhecimento do grave risco, e mesmo assim se pagou para ver. Então, não sei se é só improviso, não. Eu acho que é uma irresponsabilidade calculada. Você tem razão, né? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Tem muita coisa feita de improviso, muita coisa que é negligenciada, né? Negligenciada intencionalmente, né? Você sabe que acabar com o parque lá vai dar problema. Não interessa, o cara vai lá e faz do mesmo jeito, né? Porque tá visando só o lucro e tal. Daí vão falar, pô, o André é comunista. Tem nada de comunista aqui. Tem nada de comunista. Eu sou capitalista. Entendeu? Mas peraí, pô, tem que ter um mínimo de responsabilidade. Né? O mundo inteiro consegue ter, por que a gente não vai ter? Né? Então, essa é a segunda camada. A terceira camada é o subsolo, solo, a infraestrutura tecnológica, né? Que aí é você ter. Você ter. Basicamente o seguinte: você tem que ter na cidade inteligente, você tem que ter um parque de iluminação inteligente, que é onde você vai fazer transmissão de dados. Você tem que ter uma central de operações da cidade que vai receber esses dados, né, para você poder fazer cruzamento de dados. Então, assim, por exemplo, é o que eu falei, você pega lá, o sistema da educação, ela tem que dialogar com o sistema da saúde, tem que dialogar com o sistema da segurança, por exemplo, né? Para quê? Para que você, num centro de operações, o prefeito possa sentar lá, cruzar dados, informações, né? E saber o seguinte, aumenta a quantidade de atropelamentos. Vamos começar ao contrário. Pô, tá aumentando o gasto aqui nos postos de saúde. Por quê? Porque aumentou a quantidade de atropelamentos. Por que aumentou a quantidade de atropelamentos? Porque em determinados períodos as crianças estão faltando mais às aulas. Então quando as crianças faltam à aula, elas acabam andando ali na rua sem os pais saberem. Aí tem que ter, por exemplo, Secretaria de Ação Social. Então, por que essas crianças estão andando na rua? Porque os pais não estão dando atenção. Aí isso está aumentando o atropelamento, isso está aumentando o gasto lá no posto de saúde. Então, hoje as prefeituras não sabem responder sobre isso. Né? Uma cidade inteligente ela tem que ter isso. Então é a infraestrutura tecnológica. A quarta camada são os usos das plataformas de inteligência artificial, blockchain, e etc. E a quinta camada, que é a mais importante, são as pessoas. Né? Ela está como quinta, mas na verdade ela é a mais importante. Né? É como é que você leva letramento digital para as pessoas, como é que você ensina as pessoas. Não só letramento digital, no outro dia eu estava falando de letramento digital e uma professora com toda razão falou assim, mas vem cá, precisa antes de ter o letramento digital, a gente tem que dar para esse povo um letramento base, linguístico, natural, linguístico, né? As pessoas saberem ler, escrever, saberem se expressar, né? Então, de fato, assim, tem muita coisa para a gente fazer para poder ter cidades inteligentes. E aí eu queria até comentar uma coisa, né, que me chateia muito, eu sempre fui um pouco contra. Não é que eu sou contra, eu acho que assim, é legal os rankings, né, que são criados aí pelo Brasil afora,
Eles são legais porque eles geram eventos. Esses eventos, as pessoas vão lá, né, veem as soluções tecnológicas, trocam ideias, assistem palestras. Alguns tal. geram um estímulo também. Geram estímulo, tem essa importância. Quando você cria um ranking, aí você bota lá, Vitória, cidade mais inteligente do Brasil. Não é verdade. Não é porque ela não é a mais inteligente do Brasil, é porque ela não é inteligente. Ponto. Não é inteligente. Entendeu? Basta você andar no trânsito, você sai de um sinal, o sinal abre, o próximo sinal tá fechado. Não tem inteligência. Não adianta vir falar para mim que é inteligente, porque não é. Então não pode ser a mais inteligente do Brasil. Ah, mas existe outra? Não existe outra. Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Ah, meu Deus do céu, para cima de Moá. Né? Aí a Michele Barreto, que é nossa diretora, foi caminhar lá, tropeçou num buraco, quebrou a perna. Como é que a cidade mais inteligente do mundo, um cidadão pode quebrar a perna na rua, num buraco? Buraco aberto. Né? O cara que fez esse ranking, que deu o título de cidade mais inteligente do mundo para Curitiba, nunca foi na Dinamarca. Eu fui na Dinamarca. Eu fiquei mais do que ir na Dinamarca, eu passei por uma situação lá que eu fiquei perdido na Dinamarca, né? E consegui me encontrar de maneira muito fácil, porque ali sim você tem uma cidade inteligente, né? Então dizer que Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo é coisa para vender evento, né? E eu sempre digo que evento é vento, né? Legal, tá, não sei o quê, mas vamos com calma, né? Porque isso faz com que você vai conversar com os prefeitos. Prefeito, vamos fazer aqui um trabalho de desenvolver a sua cidade como cidade inteligente. Não preciso. Aqui, ó, estou em primeiro lugar no ranking. Meu Deus do céu. Para campanha eleitoral, fantástico, dá voto. Mas e para a realidade, para a vida das pessoas? Como cidadã, para eu avaliar esse ranking, o que eu precisava ver numa cidade? Eu vou a Curitiba, que é considerada a cidade mais inteligente. O que Curitiba precisaria ter para eu considerá-la uma cidade inteligente? Então, você tem que ter, vamos lá, parque de iluminação inteligente com transmissão de dados. Tem? Não tem. Qualquer cidade da Europa, você chega, você liga o seu celular, ele já aparece lá uma mensagem se você quer se conectar na rede da cidade de forma gratuita. Ah, mas tem Wi-Fi? Tem. Praças com Wi-Fi tem em Curitiba, tem em Vitória também. Tem em Brasília, tem em tudo que é canto. São Paulo, né? Praças com Wi-Fi. Mas você tem uma rede de transmissão inteligente pelo parque de iluminação pública, levando Wi-Fi gratuito de alta velocidade para toda a população e colhendo dados e informações, levando isso para uma central de comando e controle de operações da cidade, você não tem. Então como é que pode ser a cidade mais inteligente do mundo? Você tem calçadas sem buracos? Não tem. Acabei de dar o exemplo, né, de uma colega nossa que foi andar lá, tropeçou no buraco e quebrou a perna. Você tem letramento digital para a população? Não tem. Ah, mas Curitiba é uma cidade organizada? É uma cidade que separa o lixo? Sim. O povo lá é muito educado? Demais. É um povo amistoso? Demais. É uma cidade gostosa? Demais. Eu sou apaixonado por Curitiba. Mas dizer que é a cidade mais inteligente do mundo é uma forçação de barra que faz com que isso, na verdade, atrasa, ao invés de ajudar, atrasa. Porque é o que eu falei, você vai lá conversar com o prefeito, vamos fazer aqui cidade inteligente, não precisa. Eu sou a cidade mais inteligente do mundo, o ranking está dizendo. É igual a mãe falando que o filho dela é mais bonito, né? Você é o cara mais bonito, aí o filho sai, né? Se achando, né? Bacana, olha só, e já que não é, né, nenhuma cidade brasileira, você que já conheceu muitas cidades e viajou aí pelo Ibrachix, quais seriam as cidades que você considera mais inteligentes do mundo? O que elas têm que poderiam ensinar ao Brasil? É difícil assim falar quais são as mais, porque já faz uns 2 anos que eu não viajo, né? Mas a última que eu fui, que foi a Dinamarca, né? Assim, qual cidade na Dinamarca? Você foi em Copenhague? Eu fui a Aarhus, eu fui em Billund, onde tem o parque Legoland, muito legal, né? Depois de Billund eu fui para Aarhus, foi em Aarhus que eu fiquei perdido e eu precisava voltar para Billund para pegar o avião para voltar para Lituânia, que é onde foi a da minha origem, ó. Que, aliás, a Lituânia também é interessantíssima. Lituânia é um país pequeno, um país assim que tem 3,5 milhões de habitantes. E lá você tem o centrinho e você tem
florestas, as pessoas moram nas florestas. Você vai no meio da floresta, eu fiquei numa casa que era no meio da floresta, lá, no meio do nada, né? Pô, internet 5G de alta velocidade bombando, né? Eu falo, meu Deus do céu, lá no Brasil, se eu estivesse no meio do mato igual aqui, se lá na cidade já não pega direito, imagina no meio do mato, né? Então, por isso que eu falo, entendeu? Como é que dá para comparar essas coisas? Aí na Dinamarca, eu me lembro que eu fiquei perdido lá em Aarhus, e era uma situação um pouco estressante para mim, porque era num domingo, assim, 7 horas da manhã. E eu saí andando e eu ia andando, porque eu falei, eu preciso chegar em algum lugar que eu possa te sacar dinheiro, né, para eu poder voltar para Billund e pegar o voo de volta para Lituânia. Aí, quando eu fui andando, andei uns 3, 4 quilômetros e assim, tudo fechado. Eu falei, puta merda, num domingo, deve estar tudo fechado. Mas eu conseguia acesso à internet. E eu tentando ali, né, identificar, até que eu cheguei, eu vi uma vendinha, cheguei lá, o cara falava inglês, né, uma coisa assim, interessante, porque você vai em qualquer país da Europa, todo mundo fala inglês. Virou língua universal? Virou. Aqui no Brasil vem o turista, né, americano, europeu, vai falar inglês, ninguém sabe falar, o cara não consegue se comunicar. Então, o cara falou inglês comigo, tá, olha, o cara falou, pô, legal. Eu expliquei a situação pra ele, ele falou, pô, legal, só que você andou 4 quilômetros pro lado errado. Foi de onde você tava, se você tivesse andado 300 metros pro outro lado, você já teria chegado no posto lá de gasolina que tem lá. Mas assim, o cara sabia o horário do ônibus, o número do ônibus, sabia tudo, né? Ele falou, você vai pegar o ônibus tal, assim, né? Aí eu entrei no ônibus, falei com a motorista do ônibus, era uma senhora, falava inglês, né? O ônibus, ninguém anda em pé no ônibus, lotou as cadeiras, não acabou, o ônibus não para mais, vem o próximo. Aí expliquei para ela a minha situação e tal, ela parou o ônibus, desceu do ônibus, ela fez sinal para um ônibus que vinha, falou tudo lá pro cara, explicou, voltou, pediu para eu descer e ir lá conversar com o motorista, eu fui lá, conversei com o cara, tudo em inglês. Voltei, peguei minha mochila, entrei no outro ônibus, o cara me levou e falou, aqui que você tem que descer. E eu achei interessante porque todas as pessoas que estavam no ônibus, né, o ônibus estava cheio, todo mundo sentado, ninguém soltou um pio. Todo mundo tipo assim, pô, o cara é um turista, tá perdido, a motorista parou para ajudar, tal, não sei o quê. Ninguém reclamou. Eu achei aquilo fantástico. Eu entrei no outro ônibus, quando chegou lá, o cara, você vai descer. Sabe assim, tudo funciona, a internet funciona, caixa eletrônico rápido, tudo assim. Aí você fala, pô, eu tô num lugar onde, sabe, você fala assim, andei 4 quilômetros, tudo fechado, não tem um assalto, não tem nada. O asfalto dá vontade de você dar um beijo no asfalto, tão lisinho que é, tão perfeito. Então assim, vim falar pra mim que alguma cidade aqui no Brasil é a cidade mais inteligente do mundo, pô, pra cima de mim não, né? Sabe, a gente precisa começar a ter um pouco mais realista com essas coisas, né? É isso aí. Olha só, esse livro, né, que é O Futuro das Chiques, ele foi lançado na pandemia, né? Você começou a gestar isso antes, mas foi um momento em que conseguiu reunir os autores e tal, e ele foi lançado, né, foi o quê? 2020 ou 2021? Foi 2020. 20, né? E que aprendizados esse período da pandemia trouxe para vocês, né, no IbraChix, esse processo de planejamento das cidades, assim, a pandemia em si? Eu acho que a pandemia, ela para mim, assim, eu aprendi muita coisa. Acredito que muita gente aprendeu muita coisa, né? Eu aprendi, por exemplo, na pandemia, eu peguei Covid logo no começo. E eu me lembro, porque assim, ninguém tinha muita informação, ninguém sabia direito, aquilo me deu um pavor, porque eu fechei a porta do meu quarto, né? Eu tava em Brasília, eu tava nessa época hospedado na casa da minha mãe, eu fechei, liguei para ela, falei, ó, eu cheguei do médico, saiu o meu resultado aqui, eu tô com Covid, então vocês nem chegam perto aqui do quarto e tal, mas como é que vai fazer? Entrou todo mundo em pânico e eu, ali no quarto, eu falei, meu Deus do céu, né? Chegou de noite, eu não consegui dormir à noite, né? Foram 3, 4 noites sem dormir, que assim, cara, que horas vai chegar o momento que eu vou ficar sem ar e que eu vou morrer? Né? Graças a Deus foi uma coisa leve e passou, né? Mas foi muito sofrimento. Então, assim, me levou foi durante uma semana mais ou menos, me levou a uma coisa, a
Ali começou, vamos dizer assim, toda a minha parte espiritual, que isso a gente nunca falou sobre isso, né? Mas eu tenho uma coisa assim de espiritualidade muito, muito, muito presente, muito forte, né? Começou ali, eu acho assim, não é nem que começou, mas se fortaleceu muito ali, né? Uma semana em que você fica com você e você começa a perceber que você liga para as pessoas, né? E as pessoas, poxa, que pena, vai dar tudo certo. Mas tipo assim, eu sabia que a pessoa desligava o telefone e eu cuidar das suas vidas. Né? Você fala assim, tá tudo se lixando para mim, né? Então você começa a pensar, cara, sou eu sozinho nesse mundo, né? Então essa é uma realidade dura que é difícil as pessoas passarem por isso, mas essa é a grande verdade, né? Cada um de nós está sozinho nesse mundo, dentro do nosso mundo particular, da nossa mente, das nossas ideias, das coisas que a gente gosta e tal. E aí muita coisa foi cair na ficha. Eu olhei assim pro meu armário, né? Tinham ali 8 ternos que eu tinha pago, sei lá, cada terno daquele valia 3 mil reais. Quer dizer, eu olhei e falei, cara, 3 vezes 8, 24. Tem 24 mil reais de terno aqui e que eu tô aqui na pandemia não tem como usar. Então, isso foram coisas que foram doadas, né? Nunca mais eu comprei um terno na minha vida, nunca mais andei de terno na minha vida. Mentira, eu tive que botar um terno emprestado quando eu fui falar no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu fui lá fazer um discurso para o presidente Lula, né? Aí tinha que ir de terno, não tinha jeito. Mas assim, eu não comprei mais, né? Aprendi que também você tem que aprender a se reinventar. Eu falei, cara, eu não vou ficar um ano aqui, né, sem fazer nada. Então, tinha a história do livro que a gente foi... Falei, agora sai esse negócio. Então, eu comecei a perturbar todo mundo, perturbei você, né, todo mundo, escrevam aí seus artigos. A gente fez uma série de lives. Vamos juntar, fazer lives. Criei um programa chamado Fone de Ouvido. Eu lembro. Você participa também do Fone de Ouvido, que está no maior sucesso, já está no... Hoje, segunda-feira, toda segunda-feira, vai ser lançado hoje já o episódio 280, quer dizer, já são 5 anos de programa, né, que roda o Brasil, já toca em rádios lá no Nordeste. Meu pai adora. A gente tem muita gente aí espalhando esse troço pelo Brasil todo, eu recebo muito retorno e tal. Explica para o pessoal o que é o Fone. O Fone de Ouvido é um programa que a gente conta a história das músicas, das grandes músicas brasileiras, né? Então conta de onde vem, como é que o cara compôs, desmistifica muita coisa. Então tem músicas ali que tem algum mito lá que pensa, essa música foi feita por causa disso, por causa daquilo, e aí a gente vai estudar sobre a música e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é mito, é outra coisa. Mas tem umas fofocas também, né? Tem fofocas também, tem muita coisa. Então é um programa legal. Então assim, o programa Fone de Ouvido nasceu nessa época da pandemia, né? O livro da Chix... Então assim, eu comecei, cara, a gente não pode, é um grande aprendizado, né? Você fala assim, cara, num momento de dor ali, num momento de tudo tá estranho, né? Como é que você se reinventa, né? Aí eu vou até entrar agora num assunto que tem a ver com cidades inteligentes, tem a ver com o livro também, porque fala-se sobre isso no livro, que é a questão, por exemplo, da inteligência artificial, né? Eu me lembro, Flávio, eu sempre fui, e você sempre me apoiou, e você sempre me alertou, né, que as pessoas falavam assim, principalmente na prefeitura de Vitória, as pessoas falavam, não, o André Gomide é um cara inteligente, um cara bacana, mas é muito viajandão, né, ele tá sempre, por quê? Porque eu já fazia palestras naquela época, né, em que eu falava, olha, até o ano 2030, o trabalho não vai mais existir como a gente conhece. Vai acabar o trabalho como a gente conhece. Eu lembro que eu levei você e o Francesco Farrugia na FDV para darem uma palestra para os alunos e os alunos saíram desesperados assim, na palestra. Não, mas esses caras são doidos, né? Então o pessoal fala, não, esse André Gomide é doido. Isso há 10 anos atrás. E agora, de fato, eu errei, porque eu falei 2030, mas nós estamos em 2025, 5 anos antes. Eu vou te falar, vamos lá. Bill Gates ontem que eu digo, sei lá, essa semana, eu que vi ontem no Instagram, mas Bill Gates falou agora, professor e médico, acabou, a inteligência artificial está tomando conta. Música, eu estou na área da música, eu estou acompanhando essa discussão, né? A inteligência artificial hoje está compondo música, está fazendo tal, então não tem jeito, vamos ser substituídos pela inteligência artificial.
Pô, esse cara é doido. Sou doido, mas é o que está acontecendo. Entendeu? É o que está acontecendo. Então, como é que a gente se reinventa nessa história? Né? Então, eu já estou aqui pensando, bom, como é que eu vou... eu componho, beleza, eu componho minhas músicas, né? Faço lá a letra, faço a melodia, tem sempre o Beto Pérez, Roger Bezerra, a turma que faz os arranjos, né? Depois eu toco com alguns músicos, Juninho Curso, né, que é guitarrista, o próprio Beto Pérez, às vezes o Alan Diego lá em Brasília, vou aqui no estúdio do Jacaré, gravei aqui em Vitória uma vez, no estúdio do Jacaré, ele foi no meio da música, como eu sou produtor musical, às vezes você tá ali fazendo a música, e no meio da música eu falo assim, caramba, aqui cabia uma guitarrinha, eu falei, Jacaré, grava pra mim, né? Aí ele pegou, fez ali, ficou espetacular, então assim... Isso está acabando, porque não precisa... O próprio Jacaré já está fazendo as músicas dele lá com inteligência artificial, o Roger já está compondo com inteligência artificial, e assim vai. Né? Então, essas coisas, elas vão evoluir. Eu não sei se é evolução, é mudança. Né? São mudanças. E você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando? Ah, meu Deus, eu sou professor... Na área do direito, eu sempre falei isso no direito, lá nos Estados Unidos, ninguém mais contrata advogado. Para quê? A inteligência artificial faz tudo, faz as petições, faz tudo. Né? Ah, mas aqui no Brasil, o Brasil sempre é... Não, mas aí o pessoal fica discutindo, mas não pode por causa disso. Que não pode nada, entendeu? Os advogados vai acabar também. É a supremacia da realidade que a gente fala, tem né? Jeito. Não tem jeito. E você tem que se reinventar. Eu só tô querendo fazer esse link para dizer o seguinte, lá na pandemia, né? A gente foi forçado a se reinventar. E muita gente se reinventou, muita gente ficou para trás. Muita gente, infelizmente, morreu. Né? Agora, é a mesma coisa. A inteligência artificial, você tem a opção de se reinventar, você tem a opção de ficar para trás, você tem a opção de morrer, de se matar. Então, assim, sabe? Não tem jeito. O mundo vai avançando, vai evoluindo e a gente tem que ir evoluindo junto. Então, acho que o grande aprendizado da pandemia, para finalizar, na sua pergunta, é isso. A gente precisa estar sempre com a cabeça aberta para mudar, para avançar. Em termos de cidade, você percebeu que houve uma busca maior, por exemplo, por espaços de convivência, no formato das cidades, na visão dos gestores? Vocês acham que a pandemia impactou de alguma forma no formato das cidades ou não? Ou continua tudo igual? Eu acho que continua igual. Eu acho que deveria ter impactado, né? Porque, na verdade, assim, a pandemia ela fez um movimento contrário, né? De tirar todo mundo das ruas, né? Eu me lembro de uma cena que foi muito emocionante, que foi o Plácido Domingos cantando lá lá, agora não vou me lembrar, acho que foi em Roma, se não me engano foi lá na Praça do Vaticano, agora não me lembro, né? Mas ele sozinho, cantando assim, aqui não tinha nada, não tinha ninguém, aquele silêncio, ele cantando uma mensagem linda, né? Que foi um negócio emocionante, de arrepiar. Então, assim, a pandemia tirou todo mundo, né, das ruas. Quando a gente volta, né, a gente devia ter voltado valorizando mais o espaço público, né? Mas não, as pessoas voltaram para o seu dia a dia e ficou tudo como era antes. Existem algumas cidades, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar Barcelona. E eu fui muito com o intuito eu ia fazer uma viagem maior e eu fiz de Barcelona, minha cidade base, para poder conhecer as Supermanzanas, né? A experiência que eles têm de cidades, de bairros sem carro. São bairros em que você só tem vias para patinete, para bicicleta e tal, e você tem os espaços públicos para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta e interagirem. Então as pessoas saem do trabalho 4h30, 5 horas da tarde no máximo, e sentam, né, nas ramblas e comem, interagem. Então é um espaço de convivência. Assim, as cidades elas são propícias, né? No caso de Barcelona, de boa parte das áreas da cidade são propícias a isso. E essas Supermanzanas, eles pegaram um bairro lá que era um bairro de muita pobreza, era um bairro industrial, que era chamado de Poblenou, e transformaram ele num bairro, né, que se insere muito nesse contexto de cidade criativa, cidade sustentável. E aí hoje é um bairro muito vivo, é um bairro
assim, considerado boêmio, houve uma supervalorização imobiliária no local. É um local que tem muitas quadras de esporte e tal, ou seja, um local de excelente qualidade de vida, né? Então, isso a gente observa que alguns países têm investido nisso, né? Em áreas de convivência. A gente vê alguns projetos também aqui no Brasil voltados a isso, né? Interligação dos calçadões, para as pessoas terem espaço para prática esportiva, ao ar livre. Acho que alguns exemplos positivos a gente tem para mostrar no Brasil, alguns projetos interessantes, até aqui mesmo, né, na nossa cidade. Mas a gente poderia realmente ampliar o olhar. Você sabe que eu tenho uma visão mais otimista da vida, né, do que você. A gente já teve... Não, mas eu não tenho. Minha visão não é pessimista, pelo contrário, eu sou um otimista. Tanto sou um otimista que eu tô aí fazendo música. Não desiste, né? Não desiste, não. Desisto, Aliás, não. a sua música é um ode à esperança, né? É lindíssima, né? Então, e aí, olha só, eu queria também, para a gente já estar caminhando para o final, né? Eu queria te perguntar que o estudo traz alguns estudos, o livro traz alguns estudos, né? Ele fala de Medellín, Lisboa, Boston. Medellín é um caso fantástico, né? Um case referência aí para o mundo, né? E aí eu queria, embora você já tenha falado de alguns, eu queria os desafios concretos, assim, o que nós precisaríamos superar aqui no Brasil para alcançar pelo menos chegar perto desses modelos, e sabendo que, não, na verdade, a gente tem que copiar os modelos, a gente tem que adequar à realidade brasileira. Mas é isso que eu queria. O que você, por exemplo, viu em Medellín, que a gente poderia aprender com eles, né, e replicar aqui? Olha, acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente precisa fazer. Né? O Brasil precisa aprender um negócio chamado fazejamento. Né? O planejamento ele é muito importante, mas ele precisa sair do papel. Amanhã sai um artigo meu na revista ES Brasil, chamado João de Barro, que eu trato sobre isso. A gente tem que fazer. Eu tenho que fazer, vamos lá, vamos fazer. Entendeu? Depois, sabe, por isso que eu falei, não pode ficar essa... o Brasil não pode mais ser o país do controle rigorosíssimo e da punição frouxa. Tem que inverter. Não fica controlando muito não, deixa fazer. Agora, fez corrupção, fez sacanagem, aí tem que ser preso. Entendeu? Aqui não. O cara, esse controle, ninguém quer fazer. Aí um que é mais ousado faz a sacanagem, depois não é preso, porque aí tem não sei quantos anos, é confusão, é conversa, é idade. Então, assim, tem que inverter essa lógica, né? Então, primeira coisa é isso, fazer. Segundo, aí sim, organizar as gestões do poder público, né? Acabar com esses silos, fazer o que a gente chama de gestão multissetorial integrada, sabe? Treinar as pessoas, criar umas unidades gestoras dos municípios para fazer a coisa funcionar de maneira integrada. Isso já foi feito? Já aonde? Aqui em Vitória, no Projeto Terra. Ganhou o prêmio da ONU como melhor prática social do mundo. Então, ninguém tá falando, não estou falando nada novo, não. Isso lá em 1996, 92, 96, né, de 92 a 96, quer dizer, o prefeito era Luiz Paulo Veloso Lucas, isso foi feito, ganhou o prêmio da ONU, virou exemplo para a Caixa Econômica Federal para poder financiar coisas de desenvolvimento urbano. Ora, meu Deus do céu, por que não pegar isso e sair replicando na gestão pública, organizar? Organizou a gestão pública, decisão de fazer, envolve a população. Essa metodologia do Projeto Terra é uma metodologia que envolve a população. Envolve a população, entende seus sonhos, seu desejo, faz ela participar. Cara, tudo vai funcionar. Porque o resto, é o que você falou, você vai copiar. Os modelos estão aí e tal. Claro que você vai adaptar, vai olhar para cada cidade, vai trabalhar cada cidade do seu jeito, mas tá tudo aí, a tecnologia tá aí, tá tudo funcionando, é só querer fazer. Não fazem porque não sabem fazer, porque não querem fazer, e no final das contas é um negócio chamado incompetência. Ponto. É botar o dedo na ferida. A gente precisa tratar as coisas como elas são, porque senão a gente nunca vai conseguir mudar. Mas assim, deixa eu fazer uma parte, porque você falou, né, do Ministério Público, mas eu percebo que tá acontecendo um amadurecimento das instituições no Brasil, inclusive do Ministério Público. Então hoje, por exemplo, aqui em Vitória, eu pelo menos não tenho mais uma visão do Ministério Público como inimigo, como aquele que vai atrasar, muito pelo contrário. O Ministério Público às vezes é parceiro, às vezes o Poder Executivo
Administrativo precisa do Ministério Público, por exemplo, como mediador de uma relação com outro ente. Eu mesmo demando o Ministério Público, tanto estadual quanto federal. A gente está precisando ter uma conversa com a CESAM, a gente está precisando ter uma conversa, né, com o tal órgão do Estado, porque não está fluindo bem essa política ou outra. Aí o Ministério Público vem, não mais só como órgão de controle, mas como um grande mediador, coloca todos na mesa e faz aquele papel, né, de mediação que tem sido assim, extremamente útil. Tanto que, por exemplo, na política de gestão de resíduos aqui em Vitória, a atuação das comissões de acompanhamento criadas pelo Ministério Público aqui do Estado do Espírito Santo, elas foram referência nacional. Eu fui junto com a doutora Isabela lá para Minas para apresentar num congresso do Ministério Público, porque a gente avançou em pouco tempo, justamente porque houve uma integração, né, das secretarias, e às vezes, porque dentro do órgão público, às vezes você tem problema. Aí um secretário falava, doutora, oficia tal secretário para mim que ele não quer colaborar. Então, e fazia-se esse papel de mediação que não só não atravancava, mas muito pelo contrário, viabilizava a execução. Então, a gente tem hoje muitas políticas que só saíram, né, redondas dentro da legalidade por conta da ajuda do Ministério Público. Não, sem dúvida. Quando eu era presidente da CDV, né, eu pedi ao Tribunal de Contas, eu pedi ao Ministério Público, olha, eu quero consultá-los previamente. Qual é o problema, né, de vocês serem consultados previamente? É porque se nós vamos te fiscalizar, nós não podemos opinar. Não, claro que você pode opinar. Você pode dizer, olha, para fazer certo é isso aqui. E depois eu vou te fiscalizar para ver se você está fazendo certo. Não vai matar com a sua função se você me orientar previamente como fazer da forma correta. Né? E mais, se a gente puder fazer uma grande aliança, executivo, legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, temos que fazer, agora a CESAM, por exemplo, está soltando aí a PPP, parceria público-privada, no valor acho que de 7 bilhões de reais do esgotamento sanitário do Estado. Vai incluir Vitória, né? Vai incluir Vitória, né? Vai fazer PPP, que eu acho um modelo fantástico, né? Pô, sensacional, tem que fazer. Ora, chama o Ministério Público, chama o Tribunal de Contas. Já chamou, inclusive já tem ofício para responder. Vamos sentar aqui, vamos construir isso junto, mas de forma rápida, sem ficar com muita, não, temos que estudar, de forma rápida. Já temos reunião. Senta, resolve, vamos fazer, para fazer do jeito certo é assim, tá todo mundo consensado, vamos embora. Agora, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão fiscalizar para ver se está tudo sendo feito como foi combinado. Pô, se a gente conseguir fazer isso no Brasil inteiro e começar a agilizar, você vai ver que esse país vai fazer assim, vai voar. Então, gente, a gente caminha agora para o encerramento do Livrosofia. Se você gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. André, estamos na campanha por um Brasil com mais leitores e pensadores. Né? Divulgue essa campanha e leia e compartilhe com o Livrosofia. Até o próximo.